Ramon Valdez, nascido em 1923 na cidade do México. Foi casado 3 vezes e teve 10 filhos. Uma de suas esposas foi a cantora mexicana Araceli Julián. Na época do seriado, ele tinha 50 anos. Em 1988, no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, Peru, pelos corredores daquele aeroporto caminhava uma das maiores estrelas da televisão mundial. No entanto, o que muitos não sabiam era que aquele seria o último país que Ramon Valdez visitaria e sua última viagem antes de retornar ao México para dar seu último suspiro de vida. No início dos anos 80, foi diagnosticado com câncer terminal, que o consumiu aos poucos, começando pelos pulmões, espalhando-se para o estômago e por fim chegando à medula. Em 9 de agosto de 1988, aos 64 anos, Ramon Valdez foi declarado morto e foi o primeiro ator de Chaves a morrer. Vamos viajar um pouco no tempo, exatamente em agosto de 1968, mês em que começou a primeira parceria artística de Ramon com Roberto Gomes Bolanhos, no programa Super Gênios da Mesa Quadrada. Vale ressaltar que antes de tudo isso, Ramon Valdez já tinha um currículo extenso e uma carreira sólida com mais de 45 filmes, mas a partir de 1968 e pelos próximos 11 anos, Ramon Valdez participou de diversos programas de Chespirito, tornando-se um grande protagonista por sua maneira de fazer o público rir em muitos deles, como por exemplo no famoso e memorável Chapolin Colorado, também em Chompiras, entre outros, mas, sem dúvida, onde seu papel se destacou e ainda é enormemente lembrado é em seu personagem Seu Madruga, papel onde muitos de seus amigos opinavam que ele era muito semelhante à sua forma de ser na vida real. No entanto, os anos continuaram passando e sua popularidade cresceu em todos os países, principalmente na América Latina. De uma maneira incrível, Chaves arrasou, alcançando picos de audiência em todas as redes de televisão e se tornando o programa de TV mexicano mais assistido em nível mundial. 1979, ano em que o ator deixou de trabalhar com Roberto Gomes Bolanhos, acompanhando a saída de seu amigo Carlos Villagrán, o Kiko. Isso ocorreu exatamente quando Bolanhos formalizou seu relacionamento com Florinda Meza. Ramon Valdez aproveitou essa saída para tirar uma breve pausa e dedicar tempo à sua família. Assim o tempo continuou passando e 2 anos se passaram. Depois, em 1981, ele tomou a decisão de retornar ao programa, com Roberto Gomes Bolanhos. Até hoje, comenta-se entre o elenco que no episódio do seu retorno ao Chaves, Maria Antonieta de Las Nieves, em seu personagem Chiquinha, não recebeu de forma muito emocionada, pois não estava ciente de que Seu Madruga voltaria. Como um gesto de cumplicidade, ninguém do elenco mencionou essa parte para ela. Até hoje, Maria lembra que quando Seu Madruga saiu, isso a machucou muito. No entanto, o reencontro infelizmente durou muito pouco. Existem 2 versões sobre as possíveis causas que o levaram a deixar novamente a produção. Uma delas é que foi por solidariedade a Carlos Villagrán, o Kiko, que já havia deixado o programa, como foi mencionado anteriormente. A outra versão é a do seu neto Miguel Valdez, que afirma que seu avô saiu para evitar conflitos com Florinda Meza, que naquela época, devido a seu relacionamento com Bolanhos, ela já estava começando a ter controle do programa. Então o tempo passou e em 1982, ano em que Ramon Valdez iniciaria outros projetos, viajando para a Venezuela junto com Villagrán. Lá eles gravaram juntos o programa Federico, que foi produzido pela RCTV, mas teve uma baixa audiência. Portanto, Ramon Valdez só participou da primeira temporada e depois retornou ao México. Aqui foi nessa época exata em que Ramon Valdez foi diagnosticado com câncer. Assim chegamos a 1985, quando o querido Seu Madruga passou por uma cirurgia no estômago para reduzi-lo a 1/3. Foi durante essa cirurgia que se descobriu que o câncer já havia se espalhado para sua medula espinhal. O ator foi considerado medicamente incurável
e recebeu apenas cuidados paliativos nos 3 anos seguintes de sua vida. Sua saúde piorou e o câncer de estômago continuou avançando, mas isso não o impediu de continuar trabalhando. Se dizia que ele tinha um vício e até mesmo fumava durante as gravações dos programas de Chespirito. O presidente da Televisa, Emílio Ascarga, deu uma ordem de que em nenhuma das suas produções deveria ser visto alguém fumando, inclusive ameaçando demissão imediata. Essa ordem foi seguida em todos os casos, exceto com Ramon Valdez. A ele foi permitido, devido à grande amizade que o empresário tinha com ele e a grande admiração que sentia por sua personalidade. No entanto, nessa época sua saúde já estava muito deteriorada. Pela sua voz, podia-se perceber o cansaço ao falar, e ele parecia ainda mais magro do que o normal. É justamente por essa razão que as gravações da série foram interrompidas. Após gravar aquele episódio de Akekiko, Dom Ramon embarcou em sua última viagem para outro país. Além das gravações, ele também enfrentava a luta contra a doença. Também fazia turnês com seu circo por vários países, e foi justamente no Peru que sua saúde piorou ainda mais. Nesta fotografia que já vimos, podemos vê-lo caminhando pelos corredores do aeroporto peruano, pouco antes de falecer. Podemos observar como ele faz um esforço para caminhar e segura-se nas mãos de 2 pessoas. À nossa esquerda temos seu irmão, o famoso e conhecido como Raton Valdez. Após a piora de sua saúde, como mencionamos anteriormente, ele foi obrigado a retornar ao México. Seu trabalho com o circo e o programa de comédia Akekiko ficaram inacabados devido a essa doença. Tudo isso aconteceu entre 1987 e o início de 1988. Sua agonia já era sentida pelos seus entes queridos mais próximos. Carlos Villagrán relatou como foram os últimos dias do comediante e contou que na última visita que fez a seu Madruga, o viu em um estado muito delicado. Mesmo em agonia, seu Madruga nunca deixava de ser ele mesmo, nunca deixava de fazer piadas ou contar histórias engraçadas. Naquela última conversa que teve com seu grande amigo, Carlos relembrou a última brincadeira que seu Madruga fez antes de se despedir. Nas últimas palavras, não nos abraçamos nem nos beijamos, apenas começamos a chorar. E ele me disse: "Não chore, ainda temos tempo antes que eu vá embora. Não seja bobo." Então, no dia 9 de agosto de 1988, após 2 semanas sedado para aliviar a dor, seu cansado coração não aguentou mais e parou. O amado ator faleceu no Hospital Santa Helena, na cidade do México, aos 64 anos de idade, deixando para trás um belo legado no mundo da comédia. Quando Carlos Villagrán e Maria Antonieta de Las Neves receberam a notícia da morte de Ramon Valdez, eles ficaram profundamente abalados. Diz que no funeral, a única do elenco que compareceu foi Angelines Fernandes, mais conhecida como a Bruxa do 71, pois eles eram muito bons amigos. As pessoas que estavam presentes comentaram que Angelines passou pelo menos 2 horas ao lado do caixão, aos prantos. Maria Antonieta de Las Neves e Carlos Villagrán também foram profundamente afetados pela morte de Ramon Valdez. Eles lamentaram muito não poder estar com ele naquele momento, pois estava em uma turnê fora do país. Roberto Gomes Bolanhos, também conhecido como Chespirito, não compareceu ao funeral. O que pesou muito para Roberto Gomes Bolanhos foi o fato de que ele também estava fora do México naquele momento. Da mesma forma, Edgar Vivar, Rubem Aguirre e Horácio Gomes também não compareceram ao velório, mas expressaram suas condolências e dedicaram algumas palavras ao seu companheiro de trabalho. Ramon Valdez foi uma estrela da era de ouro do cinema mexicano, mas é especialmente lembrado por seu personagem como inquilino do 72, que nunca tinha dinheiro para pagar o aluguel ao Senhor Barriga. Esse personagem sempre estará no coração de muitas gerações, pois quem poderia esquecer o pai da Chiquinha,
um viúvo magro que trabalhava em vários empregos, mas não por muito tempo devido às surras que levava da Dona Florinda e os empurrões do Kiko. Já se passaram 33 anos desde sua morte, mas ele ainda está vivo na memória de todos os seus fãs. Bem, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, gostaria de convidar você a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ser o primeiro a saber quando eu publicar um novo vídeo. Obrigado por assistir.